Conceitos básicos da sabedoria da Kabbalah. Luz refletida. Olá e obrigado por se juntarem a nós no nosso programa Conceitos Básicos da Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Michael Leitman. Olá, Rav Leitman. Rav Leitman diz, olá a todos. Orem, neste programa selecionamos um conceito desta maravilhosa sabedoria da Kabbalah e tentamos explicá-lo de forma mais simples e emocional para uma pessoa que começou recentemente a se interessar por esta sabedoria. E o conceito de hoje é luz refletida, Or Roser em hebraico. Antes de começarmos, quero compartilhar algo. Quando escuto essas palavras, Or Roser, luz refletida, parece muito mecânico e lembro-me de estudar física no colégio com espelhos e óptica. E isso, para mim, era muito chato. Como funciona na sabedoria da Kabbalah quando falamos em Or Roser, luz refletida? É algo técnico ou também é emocional? Dr. Leitman, vamos dizer que alguém o trata de forma doce, calorosa, com emoção e tudo mais. E você pensou e tentou e pensa que foi capaz de devolver essa emoção a essa pessoa. Mas, na verdade, da mesma forma que sente que a pessoa o tratou, você tenta fazer o mesmo. Normalmente não conseguimos fazê-lo. O que podemos fazer é a vida. Mas suponhamos que fôssemos capazes de ser bem-sucedidos, então retornaremos a essa fonte agradável de relação de Or Roser, luz refletida. Porém, o Senhor falou em cordialidade, doçura. Estas são emoções, sensações que existem na Or Roser, luz refletida, Dr. Leitman, amor, doçura, um coração aberto, a beleza das relações, uma sensação de confiança, tudo que vem de um coração aberto. Orem, parece lindo, Dr. Leitman, e é. Orem, do que eu ouvi, a sabedoria da Kabbalah fala muito sobre a luz relacionada ao que existe na raiz da criação. O Criador é a força geral da criação, que tem o desejo de doar, quer deleitar os seus seres criados. E por essa razão criou os seres criados para ter uma razão para doar, o que é chamado de luz. O que é a luz na sabedoria da Kabbalah? Dr. Leitman. O bem? Orem, o bem? Dr. Leitman, o bem? Orem, ok, é o bem que o Criador quer dar aos seres criados, Dr. Leitman, sim, orem. Então, o que é Or Roser, luz refletida, Dr. Leitman? Que o ser criado quer doar de volta ao Criador. Orem, doar o quê, Dr. Leitman? Mesma boa relação. Orem, qual a origem da luz e para onde volta? Dr. Leitman, podemos receber uma boa atitude do Criador, uma boa relação, e podemos dar de volta ao Criador essa mesma atitude boa. Orem, quando éramos pequenos e andávamos de bicicleta, tínhamos este refletor que era como um autocolante que refletia a luz e então podiam ver a nossa bicicleta à noite. Era muito importante de forma para podermos ser vistos. Agora, este refletor que tinha na minha bicicleta está de alguma forma relacionado com a luz refletida? Dr. Leitman, não. Uma pessoa que queira doar de volta a mesma atitude para com a origem da luz, a pessoa que deseja devolver o mesmo tipo de atitude, então a pessoa deve se organizar para que possa doar essa mesma atitude à origem da luz. Orem, doar de volta, o que isso significa? Dr. Leitman, que nos sentimos bem e na sua relação para conosco sentimos o quanto nos amam, o quanto nos querem, o quanto querem se aproximar de nós, nos querem dar abundância plena. Então, nós também queremos
nos estabelecer dessa forma para com Ele, o Criador, com amor e bondade, dispostos a ajudar com tudo. Ora, seria verdade dizer que antes do ser criado ser capaz de refletir a luz ao Criador, ele é como uma luz preta que engole tudo dentro dele? Dr. Leitman, não penso que a criatura engula a luz, mas que simplesmente não é capaz de senti-la. E na mesma medida em que o ser criado quer doar a luz de volta ao Criador, na mesma atitude, na mesma medida, o Criador começa a entrar numa conexão com o ser criado, com uma ação, e então é possível dizer que há um tipo de conexão entre eles. Ora, o Senhor nos disse que há uma condição prévia para o ser criado ser capaz de sentir a luz. Dr. Leitman, certo? Ora, e qual é? Dr. Leitman, que o ser criado quer conectar com o Criador com a mesma atitude na qual o Criador se relaciona com ele. Ora, e da mesma forma quer devolver calor, amor, etc. Só assim é que sente a luz que vem até ele do Criador? Dr. Leitman, sim. Ora, há um outro exemplo que vemos na natureza. A lua não tem luz própria, apenas reflete a luz do sol. Isso está de alguma forma relacionado com este mecanismo? Dr. Leitman, há muitas... Não sei como dizer, explicar exatamente, mas há muitas coisas que refletem a luz e através disso é possível fazer uma identificação por cor, por tamanho, por diferentes discernimentos. Olhem, suponhamos que em relação com a Lua é algo que ela parece passiva, Dr. Leitman, sim, certo, e para além do Sol, no nosso sistema solar, não há estrelas assim distantes. Olhem, quando o ser criado reflete a luz, é passivo ou ativo, Dr. Leitman? E que ser criado que você vê ali? Olhem, não, quero dizer, na raiz da criação, ele é ativo ou passivo? Dr. Leitman, ativo. Olhem, ativo, e o que significa ser ativo, Dr. Leitman? Porque o ser criado precisa querer refletir a luz e realizar ações especiais ao refletir a luz. Ele quer impedir a si mesmo de receber a luz e quer refletir a luz. Olhem, e por quê? Dr. Leitman, ele quer ser como Criador. Olhem, o que significa ser como Criador? Dr. Leitman, ele faz o ato da ação de refletir a luz, de enviar de volta de forma consciente da sua compreensão e está interessado nisso. Ora, então, tal como o Criador é a origem da luz, o ser criado também se torna a origem da luz. Isso é o que o motiva a refletir a luz. Dr. Leitman, sim, ele quer ser como o Criador. Ora, temos que olhar para isso da perspectiva do Criador. O que é que o Criador quer? Por que é que ele dá a luz e temos que lhe dar a luz de volta? Qual a ideia por trás disto? Dr. Leitman, o Criador quer que o ser criado o entenda, quer que o ser criado se torne como ele. Você está sorrindo como se fosse muito agradável. Olha, e a luz refletida ajuda o ser criado a entender o Criador, Dr. Leitman, a entender e a ser como ele e a alcançar o nível dele, a verdadeiramente se conectar, abraçar o Criador. Porém, como? Como é que isso funciona? Dr. Leitman, porque através disso o ser criado passa a ser como o Criador. Está escrito sobre isso. Conhecemos através das suas ações. Ora, o que isso significa? Dr. Leitman, que quanto mais realizamos ações de doação, amor, conexão e proximidade com o Criador, como o Criador, na mesma medida, começamos a compreendê-lo e senti-lo. Ora, quando o ser criado reflete a luz para o Criador sente deleite com isso, Dr. Leitman, sim. Orem, e o que lhe traz deleite em particular, Dr. Leitman? A atitude do ser criado para com ele, orem, é algo que lhe falta
Dr. Leitman, sim. Pode-se dizer que ele, o Criador, criou toda a criação, todos os mundos, galáxias, estrelas, tudo que existe. Coisas que talvez nem saibamos sequer 1% dessas coisas que ele criou. Mas tudo que ele criou é tudo para que possamos sentir a sua atitude para conosco, que é amor sem limites, sem fronteiras. Orem, a luz refletida nos permite sentir este tipo de amor do Criador para conosco? Dr. Leitman, sim. Orem, então como é que o Criador, é como se o Criador jogasse ping-pong com ele mesmo? Dr. Leitman, não posso dizer que seja assim, que o Criador jogue com ele mesmo. Apesar de estar escrito que o Criador joga com a baleia, há algo nisso, mas, na verdade, ele nos dá a capacidade de o alcançar, de ser como ele. Orem, o que significa esta realização, Dr. Leitman, isso significa saber, sentir, compreender de uma forma plena e completa. Orem, quais são os resultados da luz refletida? Suponhamos que há um ser criado que reflete a luz ao Criador. Qual é o resultado? Dr. Leitman, que começa a sentir como se o Criador lhe estivesse doando algo. Orem, o ser criado sente o quê? Dr. Leitman, sente que está doando, sente que é um doador. Tal como o Criador dá aos seres criados, então o ser criado doa ao Criador também. Ele sente-se na chamada equivalência de forma, tal como chamamos na sabedoria da Kabbalah, equivalência de forma com o Criador. Orem, e qual o benefício para a pessoa? Dr. Leitman, ele sente, compreende o Criador. Como o Criador se sente quando governa o mundo, como ele governa o mundo, como ele se conecta com todas as pessoas. Estes assuntos são assuntos muito especiais e profundos. Orem, antes do ser criado dar luz refletida, não tem vasos para compreender o Criador? Dr. Leitman, não. Orem, por quê? Dr. Leitman, como poderia compreender o Criador? Como? Suponha que você é um pai. Tem filhos? Orem, uma menina e 4 rapazes. Dr. Leitman, sim, se Deus nos livre, ou vamos dizer que se seus filhos não nascessem, poderia imaginar o que significa ser pai? Orem, não, de forma alguma. Dr. Leitman, exato. Orem, então, até que o ser criado faça algo como o Criador, como doar luz refletida, ou como descreve aqui, refletir a luz, não pode compreender o que o Criador sente quando ele dá a luz? Dr. Leitman, certo, é chamado de através das suas ações o conheceremos. Orem, muito bem, eu ouvi dizer na sabedoria da Kabbalah que a luz refletida é como um espelho, porque a luz refletida permite a pessoa ver. O que é que a pessoa vê? Dr. Leitman, a pessoa vê na luz refletida o mundo superior. Consigo ver que você está assim, curioso. Orem, o que é o mundo superior? Dr. Leitman, que na luz refletida a pessoa se torna como o Criador, que doa ao Criador, como o Criador doa a você. Orem, e doar é dar? Dr. Leitman, sim. E, portanto, aqui pode começar a compreender e sentir o Criador. Orem, quando uma pessoa se olha no espelho, vê seu reflexo. O espelho reflete luz e a pessoa vê sua imagem. Quando o ser criado reflete a luz, o que é que ele vê? Qual a imagem? Dr. Leitman, suponhamos que é difícil dizer. Quando o ser criado reflete a luz ao Criador,
entra em conexão com o Criador. Olhem, a relação entre eles torna-se mais profunda, mais qualitativa, Dr. Lachman, profunda e real, onde realmente os empurra para a conexão, para uma conexão cada vez mais profunda, cada vez mais profunda. Olhem, o que dá essa profundidade, Dr. Lachman? Que ambos ajudem um ao outro a estarem conectados. Olhem, a criatura ajuda o Criador, Dr. Lachman, sim. Olhem, como, Dr. Lachman? Ao aproximar-se dele. Olhem, maravilhoso. Então, depois de descrevermos esta magia, gostaria de falar de mim. Suponhamos que agora começo a estudar a sabedoria da Kabbalah e começo a desenvolver. Se entendi corretamente, no meu desenvolvimento espiritual, preciso alcançar um estado em que dou ao Criador sobre a forma de luz refletida, certo? Dr. Lachman, sim. Olhem, e da forma mais simples, o que significa isso? Dr. Lachman, que tudo que o Criador quer lhe doar, toda a sua vida, você pensará em como lhe doar de volta. Orem, como? Como é que doamos de volta? Dr. Lachman, não sei. Você precisa pensar, você precisa doar de volta. Orem, e esse pensamento vai me desenvolver, Dr. Lachman? Sim. Orem, ok. Muito bem, então preciso pensar como vou devolver. Há pessoas que dizem que se comunicam com diferentes entidades, que recebem comunicações do alto, e isto é parecido com o que estamos falando, Dr. Lachman? Não. Orem, então como funciona? Dr. Lachman, refletir luz ao Criador significa que nos posicionamos de uma forma oposta a Ele e que queremos fazer algo para o seu benefício. Olhem, eu ouvi uma palestra em que o Senhor disse que o Criador é a força geral da natureza. Como podemos fazer algo em benefício da natureza? Dr. Lachman, você apresenta o Criador a todos os seres criados e todos os seres criados ao Criador. Faz a conexão entre os dois e os aproxima. Orem, então eu sou um mediador, Dr. Lachman, sim. Orem, eu dou a conhecer ao Criador todos os seres criados e através disso dou luz refletida ao Criador. Dr. Lachman, sim. Olhem, e o que refletimos ou damos de volta através disso? Dr. Lachman, você trouxe todos os seres criados para mais próximo dele. Olhem, então preciso lhe dar um insight, um tipo de sensação. Dr. Lachman, tudo o que precisar de forma que eles se conectem com o Criador. Olhem, o Criador não pode conectar-se com eles diretamente. Para que precisam do Orem no meio? Dr. Lachman, sem o Orem não pode se conectar com eles. Orem, e por quê? Dr. Lachman, é assim que funciona, é a sua condição. Olhem, e qual é exatamente essa condição? Dr. Lachman, que ele quer estar conectado com todos os seres criados, através de todos os seres criados. Olhem, então ele criou esse truque. Ele criou os seres criados e ao invés de conectar-se diretamente com eles, ele quer que os seres criados se conectem entre eles e ele com os outros seres criados? Dr. Lachman, sim. Orem, eu ouvi que luz refletida na sabedoria da Kabbalah também significa doar contentamento ao Criador. O que significa isso? Doar contentamento ao Criador. Dr. Lachman, é uma boa sensação. Orem, então por que foram escolhidas especificamente essas palavras? Doar contentamento ao Criador. Dr. Lachman, bem, não tenho as palavras exatas para isso, mas penso que de alguma forma possam estar corretas. Os discernimentos espirituais, são o contentamento, que queremos que o Criador tenha contentamento, que o Criador
tenha contentamento conosco. Olhem, suponhamos que desenvolvemos, avançamos e consigo doar o contentamento ao Criador de forma pessoal. O que ganho com dar contentamento ao Criador através da luz refletida? Dr. Leitman. Contentamento em luz refletida. Orem, para mim, temos que doá-lo ao Criador. Dr. Leitman, certo. Orem, mas o que ganho eu com isso? Suponhamos que faço tudo isso. Qual a vantagem para mim? Dr. Leitman, não sei o que lhe dizer. Penso que para doar contentamento ao Criador é uma grande realização dos seres criados. O ser criado precisa ter muita satisfação com a vida para chegar a isso. Olhem, e por quê? Dr. Leitman, porque veio para doar contentamento ao Criador. Olhem, a luz refletida cria uma nova realidade para o homem. O que significa isso? Dr. Leitman, que a pessoa começa a ver e a sentir o mundo superior. Olhem, que tipo de mundo? Dr. Leitman, um mundo superior que começa a chegar até nós através de todo tipo de ações do Criador. Olhem, e a pessoa não sente? Dr. Leitman, não. Olhem, e por que é que a luz refletida vai abrir este mundo para nós? Dr. Leitman, porque realiza as mesmas ações que o Criador. Olhem, o mundo superior é o mundo do Criador? Dr. Leitman, sim. Olhem, a sabedoria da Kabbalah diz também que o homem ganha a capacidade de ser independente, de se libertar do controle do Criador. Como? Dr. Leitman. Bem, ele já não se encontra pressionado para doar e para fazer algo. Mas, pelo contrário, ele coloca pressão sobre si mesmo para saber quando é que as suas ações serão como as ações do Criador. Olha, maravilhoso. Então, se a pessoa coloca pressão sobre si mesmo, mas ninguém o faz, Dr. Leitman, certo. Olhem, a sabedoria da Kabbalah diz também que com a ajuda da luz refletida, há uma conexão estabelecida entre nós e o Criador. Dr. Leitman, sim, é uma conexão mútua em que se tornam semelhantes, doam um ao outro e, portanto, não há pressão, necessidade, mas, pelo contrário, é tudo feito de uma forma boa e agradável. Olhem, talvez possa descrever o que sentiu a primeira vez que conseguiu doar luz refletida ao Criador? Dr. Leitman, conexão com alguém que é bom, carinhoso e grandioso. Olhem, se eu o fizer, o que vão sentir as pessoas à minha volta? Dr. Leitman, nada. Olhem, nada. Dr. Leitman, não vão ver isso em você. Olhem, então quem o vai sentir? Dr. Leitman, você. Olhem, apenas eu. Dr. Leitman, apenas você. Olhem. Até agora o Senhor explicou que precisamos refletir cordialidade, carinho, uma boa atitude. É um pouco abstrato. Como faço nos meus pensamentos, nas minhas intenções? Dr. Leitman, no seu coração. Olhem, o que fazemos ali no nosso coração? Dr. Leitman, tentamos sentir o Criador. E de coração para coração, tentar doar toda a sua boa atitude de volta para Ele. Olhem, suponhamos que me levanto amanhã de manhã, tomo uma pequena refeição, vou trabalhar, volto à noite, vou dormir. Durante toda essa rotina, posso doar luz refletida ao Criador, Dr. Leitman, o tempo todo, sem interrupções. Olhem, onde? Dê-me um exemplo, por favor. Dr. Leitman, pense nele o tempo todo e pense como lhe dar bondade, como pode lhe fazer bem a cada momento. Olhem. É a segunda vez que o Senhor me diz, pense como fazer bem ao Criador. Anteriormente, lhe perguntei e o Senhor me disse para pensar. O pensamento em si mesmo vai me desenvolver, Dr. Leitman? Claro, não precisa de mais nada senão do pensamento. Olhem, é como se pensasse em mim mesmo todo dia. Todo dia penso em mim e nos meus filhos. Dr. Leitman, não é chato? Olhem, não, sou pressionado o tempo todo. O tempo todo, de todo lado, de todas as direções. O que vai acontecer? Onde? O Senhor está dizendo para pensar em alguém que não está no nosso circuito. Dr. Leitman, o Criador está no seu circuito. Está no seu circuito porque você é totalmente dependente dele. Orem.
Então, o que o Senhor está me dizendo aqui? Dr. Lightman, diga-me você. Orem, o Senhor está dizendo que todos os meus pensamentos sobre mim mesmo e dos meus filhos, o que vai acontecer, etc, etc, lá no fundo, no centro, está o jogador principal, o Criador e Dr. Lightman. Sim, ele cozinha e transforma todas essas coisas e exige que você trate a sua vida de forma séria e desperta todas as preocupações em você para você compreender que tudo vem dele. Olha, então, o que é a luz refletida? Dr. Lightman, a luz refletida é quando você se volta para o Criador, quando você se volta para o Criador e quer estar conectado com Ele. Orem. Eu ouvi que na sabedoria da Kabbalah podemos doar a luz refletida ao Criador através da nossa atitude para com os outros, para com as outras pessoas. Qual é a conexão nessa relação? Dr. Lightman, não é exatamente como você disse, mas pode sempre trazer sua atitude para com os teus amigos, teus familiares. E na medida em que se relaciona com eles, pode acrescentar a sua atitude para com o Criador. Olhem, então que tipo de atitude precisamos doar para que seja a luz refletida? Como devo tratar os outros? Dr. Lightman, que querer estar conectado com eles e conectá-los entre si, dessa forma se aproximar do Criador. Olhem, minha conexão com as outras pessoas me aproxima do Criador? Dr. Lightman, sim. Olhem, e por quê? Dr. Lightman, porque quer doar o bem a eles, se quer tocá-los de forma positiva. Olhem, então há aqui uma cadeia de boas relações. Precisamos nos relacionar de forma positiva com os outros. E isso vai nos conectar com a origem do bem, com o Criador, Dr. Lightman, certo? Olhem, infelizmente daqui a pouco vamos ter que terminar. Por favor, o senhor pode nos dar a definição mais simples de luz refletida? O que é a luz refletida? Dr. Lightman, a atitude que o ser criado devolve ao Criador. Olhem, e como isso é sentido? Dr. Lightman, é sentido? É sentido como se houvesse uma conexão entre eles. Olhem, o que preciso fazer para alcançar a luz refletida? Dr. Lightman, você precisa ser bom como o Criador. Orem, como se eu começasse a me iluminar? Dr. Lightman, exatamente. Orem, e que significa luz refletida então? Dr. Lightman, que você se torna a origem da luz. Orem, qualquer pessoa pode, Dr. Lightman, é necessário. Orem, é necessário, o que significa, Dr. Lightman, que é necessário que eventualmente todas as pessoas precisam alcançar um estado de devolver à luz superior o que a luz superior lhes envia. Orem, é como se fosse um truque que o Criador criou desde o início? Dr. Lightman, sim. Orem, ok. Suponhamos que começo a estudar Kabbalah de uma forma regular. O que o senhor deseja para mim em relação à luz refletida? Dr. Lightman, ler sobre isso. Há muitos artigos de Baal HaSulam e Rabash. Está escrito também no livro do Zohar, que na medida em que possui luz refletida, é semelhante ao Criador. É semelhante ao Criador e pode ser como Ele. Orem, então, o que o Senhor deseja para mim em relação a isso? Dr. Lightman, que seja como Ele, que seja inteiramente como o Criador. Orem, espero que sim. Muito obrigado, Rav Lightman, Dr. Lightman, boa sorte a todos. Orem, obrigado e obrigado também a vocês por terem estado conosco no Conceitos Básicos da Sabedoria da Kabbalah sobre a luz refletida. Tudo de melhor a todos.